Olá pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. E hoje nós estamos aqui para compartilharmos da ceia, né? E é um momento muito especial. Afinal de contas, é quando nós vamos lembrar de Cristo como o único que nos leva em direção ao Pai. E aí eu lembrei de um livro que nós vamos estudá-lo mais para frente, mas eu quero introduzir hoje. E eu lembro a primeira vez que eu fui fazer uma aula de panorama do Novo Testamento. Eu sempre pego um livro bíblico, dou uma resumidinha no livro e tento resumir ele com uma frase, se possível com uma palavra. E a frase com que eu resumi esse texto é a primazia de Cristo. E aí eu lembro que alguns alunos ficaram assim, primazia, o que é isso? Eu tive que explicar o que era a palavra primazia. E curiosamente falando para vocês, em 1960, um brasileiro formado na universidade, ele sabia 21 mil verbetes da língua portuguesa. Em 1970 para 80, um brasileiro formado na universidade, ele sabia 19 mil verbetes. Na minha época, quando eu fiz faculdade, na década de 90, um brasileiro que se formava na faculdade sabia 16 a 17 mil verbetes. Última década, até o ano 2015, já havia se detectado que um brasileiro formado na universidade sabia 14 mil verbetes. Sabe o que isso está dizendo? Significa que a nossa língua portuguesa está ficando cada vez mais enxuta. Alguns diriam pobre. Não sei, vamos ver. Mas significa que nós estamos ensinando cada vez menos palavras da língua portuguesa na escola, nos lugares onde vamos, e a língua vai mudando. Mas o que significa a primazia de Cristo? Significa que não há nada espiritualmente comparado a Jesus Cristo. Esse é o conteúdo do livro que eu quero que a gente comece a ler hoje, e ainda mais para frente nós vamos lê-lo mais algumas vezes. Então eu vou te convidar a abrir o livro de Hebreus. Imagina que você está vivendo em uma sociedade onde os cristãos passam a sofrer várias restrições sociais. Eles começam a ser perseguidos, a sua integridade psicológica e física começa a ser colocada em xeque, eles começam a ser atacados por se nominarem cristãos. Sabemos um pouco disso na sociedade onde vivemos hoje, né? Afinal de contas, quando você diz que você é cristão, antes de tudo você tem que dizer tudo que você não é, que infelizmente é o que é vendido sobre o cristianismo por aí, para depois você começar a explicar o que você é. Mas esses homens e mulheres aqui dessa época, eles estavam com um problema ainda maior. Porque hoje nós ainda não temos nada em que fisicamente somos agredidos, fora verbalmente. Então, psicologicamente, você vai ser taxado como um louco, um fanático, um maluco, um alienado, retrógrado e tudo mais que um cristão pode ser ofendido. Nessa época aqui, eles sofriam inclusive punição física. Eles podiam ser pegos e apedrejados e surrados, e ninguém ia levantar-se em defesa dessas pessoas. Então, essa era a circunstância no momento em que essa carta foi escrita. Quando alguns cristãos estavam passando por perseguição física e psicológica, e quando isso acontecia, uma grande tentação era: vou abandonar a fé. Vou deixar de ser cristão. Esse era a grande tentação para esses homens e mulheres que estavam passando por esse momento, em que o autor, então, dessa carta resolve escrever um
uma tese sobre como Cristo tem supremacia sobre todas as coisas espirituais. Mostrando que, por mais que as circunstâncias estejam difíceis, não há nada espiritualmente comparado a estar em Cristo. Esse era o objetivo dessa carta. E é por isso que eu escolhi o dia de hoje, o momento de ceia, para nós lembrarmos da supremacia de Cristo, da primazia de Cristo, conforme está narrado no livro de Hebreus. Então, o autor de Hebreus, ele nos ensina a vivermos de convicção e não de circunstâncias. Essa é a grande diferença. Às vezes nós somos vencidos e permitimos que as circunstâncias determinem a situação e as coisas que nós vamos fazer, vamos refletir. E, na verdade, o autor de Hebreus nos lembra que o cristão não vive de circunstância, mas sim de convicção. E isso deve ser algo que nós temos que levar para a vida toda. Por exemplo, um exemplo. Vocês sabem, eu sou casado há 19 anos e essa é uma convicção que eu tenho. Não é por circunstâncias. Porque se fosse por circunstâncias, minha esposa podia ficar muito amedrontada. Porque significa que eu iria ler as circunstâncias e iria a todo momento, medindo as circunstâncias, considerar se eu quero ou não continuar casado com ela. Agora, se é uma convicção, significa que além ou acima de qualquer circunstância, eu convictamente vou me enfrentar essas circunstâncias e me manter convicto de que não são as circunstâncias que me fazem permanecer do lado dela. Então eu lembro de uma aliança que eu fiz diante de toda a igreja e da minha família, e principalmente diante de Deus, dizendo que eu seria fiel a ela em todos os momentos e em todas as circunstâncias, até que a morte nos separe. Isso dá uma segurança para ela, e óbvio, o contrário dá uma segurança para mim também, de que não serão as circunstâncias aquelas que vão determinar estarmos juntos. O cristão é chamado a viver uma vida de convicção e não uma vida de circunstância. Estar em Cristo não é uma circunstância, mas é uma convicção. E é isso que o autor de Hebreus nos convida a fazer isso. Então eu quero te convidar a ler esse livro, à medida que nós vamos estudar juntos aqui, como comunidade, mas olhar e fazer teus devocionais e ler de forma mais lenta e deixar o livro de Hebreus ler a tua mente, para que nós consigamos entender o que está acontecendo. Então, o livro de Hebreus, nós não sabemos quem escreveu. Essa é uma das circunstâncias mais inovadoras, porque ele é uma epístola. Por ser uma epístola, deveria ter sido assinada. Não é comum, na época do Novo Testamento, nós termos cartas anônimas. Até porque seria muito estranho, né? Eu chego lá e digo, Samuel, chegou carta para ti. O Samuel olha, quem mandou? Mandaram até para ti, Samuel. Duas coisas vêm à sua mente. Ou o escritor não quer se identificar, e pode ser. Lembre-se que eles estão passando por um momento de perseguição. Então, se ele assina seu nome, poderiam bater na casa dele e levá-lo. Talvez pudesse ser alguém que, se assinasse, talvez o pessoal ia ficar meio assim de ler, como, por exemplo, uma mulher, porque vivemos aqui em uma sociedade onde todo o respeito e respaldo vinha dos homens. Primeiro que quebra isso foi o cristianismo, quando nós lembramos lá no livro de Atos, que estudamos como igreja, que as filhas de Filipe eram profetisas, ou seja, elas falavam da palavra para pessoas. Fora isso, dentro do contexto judaico, você jamais teria esse tipo de situação. Como a carta é endereçada a um povo chamado de hebreus, significa que eles têm uma linhagem judaica. E se uma mulher tivesse escrito, talvez eles não leriam, por mais que ainda seja
palavra de Deus. Eu desconfio, né? Nós tínhamos várias mulheres ali no ministério paulino, entre elas a mais proeminente seria Priscila, e ela teria bastante autoridade para falar isso. E você vai olhar as cartas de Pedro e de João, são cartas bem curtinhas, cartas breves. Você vai olhar as de Paulo, depois você pega Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses, Efésios, são cartas curtas. A única mais longa de Paulo é Hebreus e 1ª e 2ª Coríntios, porque tem uma história bem profunda, de pano de fundo nisso. E um dia, quem sabe, a gente pode estudar essas cartas, eu vou explicar para você. Mas Hebreus é uma carta longa. E no 13º capítulo, o autor diz assim: essas foram as breves palavras que eu falei para vocês. Eu desconfio que tenha sido uma mulher. Chamou uma carta que foi dividida em 13 capítulos de breves palavras, eu não desconfio. Eu acho que foi por isso que não assinou. Mas nós não sabemos quem escreveu. Existem várias possibilidades. Entre elas, desde o apóstolo Paulo, Barnabé, Apolo, mas nós não sabemos quem escreveu essa carta. Ficou no anonimato. Eu ainda acrescentaria Priscila e algumas outras pessoas aí para ser autor dessa carta, mas nós não sabemos. Ainda assim, é uma carta extremamente importante. Pelo nome, nós vemos então que ela é endereçada a um grupo de pessoas que conhecia o judaísmo. Tanto conhecia o judaísmo que todas as ilustrações que esse livro vai tirar para explicar a realidade espiritual são do Antigo Testamento. Então, esse autor ele parte do princípio que os leitores sabem o Antigo Testamento, pelo menos aquilo que nós chamamos de Pentateuco, a Torá para os judeus. Então, tem que saber. Então, quando você vai ler o livro de Hebreus, te prepara para uma viagem ao Antigo Testamento, para várias situações e circunstâncias do Antigo Testamento. Por fim, o autor também poderia não ter assinado porque era alguém que era muito conhecido por esses leitores. Por exemplo, se o meu pai me mandasse uma carta, eu não teria dúvida de que era ele que estava falando comigo. Então, a gente não sabe o escritor porque ou ele não quis se identificar por medo, ou ele não quis se identificar por falta de valorização da sua escrita, ou ele não precisava se identificar e todos já saberiam que era ele que estava escrevendo a esses nesse momento. Certo até aí, então? O autor do livro ele tem uma tese. A tese são os 3 primeiros versículos. Cristo é espiritualmente superior a tudo. Essa é a tese dele. Superior a tudo. E permanecer fiel a ele é a opção mais acertada espiritualmente. Então ele está dizendo, Cristo é superior a tudo, se mantenham fiéis, não abandonem a fé cristã. Então esse é para nós também, como leitura que você vai fazer na sua casa, o objetivo de lermos esse livro. Eu vou dar uma resumidinha para quando nós pegarmos nas próximas etapas, a gente já mais ou menos saber o que está falando. Baseado nisso, ele agora vai fazer parte por parte, explicando como Cristo é superior a tudo espiritualmente e o perigo que nós temos de abandonar esse Cristo. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2, depois, a partir do versículo 4, ele vai falar que Jesus é superior aos anjos, superior à Torá, que é o Pentateuco. Ele é superior aos anjos porque quem eram os anjos? Mensageiros celestiais. E ele está dizendo que Jesus é maior do que mensageiros celestiais. O judeu achava um anjo uma figura muito importante. Quando um anjo aparecia no Antigo Testamento, era bom ouvir e anotar tudo que esse anjo estava dizendo. E aí então surgiu a Torá, quando Deus narra para Moisés os 5 livros que nós conhecemos então como Pentateuco. Então, se o judeu tinha que considerar importante os anjos e a palavra, quanto mais Jesus. Essa é a dica dele. Se Israel deveria valorizar a lei, quanto mais valorizar a Cristo, que é a presença do próprio Deus. No versículo 3 e 4, capítulos 3 e 4, desculpem, ele vai falar que Cristo é superior a Moisés e à terra prometida. O que significa isso?
Moisés foi o homem que recebeu as instruções para criar uma casa para Deus na terra. Lembra do tabernáculo, que depois virou o templo? O tabernáculo era a casa de Deus na terra. Quando Deus queria se apresentar à nação de Israel, ele descia no tabernáculo, onde só o sumo sacerdote poderia entrar na sua presença. Então, por isso, Jesus é superior a Moisés, porque o tabernáculo que Jesus veio estabelecer é muito mais importante. E mais importante do que a terra prometida. Tu diz, qual é a terra prometida? É a terra do descanso. A terra prometida para o judeu era estar aonde exatamente Deus estabeleceu para você estar. E é o que Jesus veio fazer. Não agora mais em um local físico, mas em um patamar espiritual. Jesus vai te colocar na casa do Senhor. E aí a gente lembra de João 14. Estou indo para o Pai preparar para vocês morada. Usa-se muito esses versículos em momentos de funerais. E ok, faz parte. Porque quando morremos, vamos para a morada que Jesus está preparando. E aí então o autor está dizendo que abandonar essa oferta é desprezar a herança que Deus está dando. Por isso, é muito complexo. Os capítulos 5, 6 e 7 fala que Jesus é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento e mesmo maior do que Melquisedeque, que era um sacerdote, uma figura estranha que apareceu para Abraão, que existe muita tese, e um dia, se estudarmos Gênesis, vamos poder ver quem é esse tal de Melquisedeque aí. Mas a ideia é que o que faziam os sacerdotes? Eles eram mediadores entre Deus e os homens. Seja Melquisedeque, quando ainda não havia uma ordem sacerdotal, seja o sacerdócio arônico, que estabelecia os sacrifícios, então eles faziam a conexão entre o homem e Deus. Só que eles eram limitados, porque eles tinham seus pecados. E volta e meia, esses sacerdotes humanos deveriam oferecer sacrifício para o perdão dos seus próprios pecados. Já Cristo não. Cristo não tem pecado e faz uma mediação homem e Deus muito mais perfeita, direta. Então, por esse motivo, rejeitar Cristo é rejeitar a reconciliação que Deus ainda deixa aberta ao homem. Por fim, dos capítulos 8 a 10, vai falar que Jesus é superior aos sacrifícios e à velha aliança. Por isso estamos aqui diante da comunidade para participar da nova aliança, já vamos ver isso o que significa. Mas Jesus é superior porque Jesus é o sacrifício pleno e suficiente. Naquela época o judeu tinha que a todo momento estar matando um outro cordeiro, estar levando um novo sacrifício para renovar a sua conexão com Deus. E Cristo fez isso de uma vez por todas. Morreu uma só vez na cruz. E não precisamos repetir isso. Por isso eu não creio que esses elementos voltam a ser corpo e sangue de Cristo. Porque se eu fizesse isso, seria matar Cristo a todo momento. E isso o cristianismo não nos ensina. O próprio Cristo nos fala que nós devemos olhar para isso como uma representação do seu sacrifício. E não como a própria consumação. Porque a consumação do seu sacrifício foi feita na cruz de uma vez por todas. Não matamos Cristo a cada ceia. E é isso que o autor está falando. E por fim, capítulos 11, 12 e 13, é só o resumo, dizendo que já que conhecemos tudo isso agora, precisamos tão somente seguir o exemplo dos heróis da fé, que começa no capítulo 11, 12 e o encerramento do livro, que não responderam a Deus por circunstância, mas responderam a Deus por fé, por isso eles são os heróis da fé. E o que é fé? É a convicção, e o autor de Hebreus vai falar isso, é a convicção das coisas que esperamos em Deus. Então esse é o livro de Hebreus. Nós agora vivemos no exemplo desses homens que obedeceram a Deus e andaram com Deus. É isso que eu quero te convidar a olhar a partir de hoje, até quando for permitido a gente estudar. E hoje eu vou começar pelos 3 primeiros versículos. Se assustou, a pessoa que é longe, né? Não, só 3 versículos são suficientes para a gente começar a entender. Há muito tempo,
Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, se assentou à direita da majestade nas alturas. Só esses 3 versículos são suficientes para nós nos ficarmos detidos aqui por muito tempo. Mas o autor começa dizendo que Deus fala sim ao seu povo. Deus fala. Esse povo lembra que eles estavam acostumados com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era a própria palavra de Deus dada a Moisés, o primeiro dos profetas, até o último dos profetas do Antigo Testamento. E o autor diz sim, exatamente, Deus falou há muito tempo, muitas vezes, de várias formas aos nossos antepassados, por meio daquelas pessoas que ele levantou para nos entregar a sua vontade. Mas o autor fala que Deus continua falando. Só que neste momento, nesses dias, a partir de agora, ou desde o Pentecostes, ele tem falado por meio do Filho. E quem é o Filho? O Filho é o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Eis a figura do Filho agora. E o Filho, ele é tão somente aquele que estava na hora em que tudo começou a ser criado. Quando do nada, tempo, espaço e matéria surgem e começam a expandir. E vários elementos que foram criados ali começam a se combinar para transformar-se em outros elementos. E é aí que nós dizemos que quando Deus diz, haja luz. O Filho estava lá. A Trindade toda está colaborando para que tudo venha à existência. Quando Deus diz, haja luz, Cristo estava com ele. Mas mais do que isso, é que ele é o herdeiro de tudo isso. Por isso Cristo, quando ressurreto, ele vai dizer, todas as coisas me foram entregues. Tudo é meu. Eu sou o herdeiro disso tudo. E é por isso que é seguro estar em Cristo. E o versículo 3, que eu acho muito interessante. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então, o primeiro aspecto de Cristo aqui é que ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é simplesmente o máximo que nós podemos ver de Deus. Imagina aí o Sol. Imaginou o Sol? Uma estrela que está fundindo hidrogênio em hélio e causando então por meio dessa fusão nuclear, luz e calor que chega até nós. Os raios, os fótons, tudo aquilo é o que nós podemos ver do Sol. O que nós vemos do Sol, então, é apenas a luz que ele consegue irradiar e sentir o seu calor. É como se Cristo fosse exatamente isso. Nós não estamos na presença de Deus, mas ao olhar para Cristo, nós vemos tudo que Deus é. Como olhar num dia sem nuvens para o sol e sentir o seu poderoso calor a nos aquecer. Esse é Cristo. Esse é o esplendor da glória de Deus. E aí agora esse que sustenta todas as coisas e ao esplendor da glória de Deus, realizou a purificação dos pecados e voltou ao Pai. Esse Cristo, então, é a exata expressão do ser de Deus, que, de uma vez por todas,
levou aquilo que nos contaminava embora por meio da cruz. É isso que nós vamos lembrar e comemorar hoje. Nós não vamos celebrar a morte de alguém. Nós vamos celebrar a libertação, a salvação, o perdão, a entrega, o sacrifício perfeito, pleno, total. É isso que viemos fazer aqui hoje. Lembrar que Cristo é todas essas coisas. Então, o autor de Hebreus, nesses primeiros 3 versículos, fala que Cristo é a última voz profética de Deus. Depois de Cristo, nada mais há de novo a ser revelado. Por isso, não continuamos escrevendo nada depois de Apocalipse. E por isso não consideramos nada autoritário como a Bíblia depois de Apocalipse. Por quê? Porque em termos de revelação, tudo que havia de ser revelado já foi. Não há outra coisa a ser escrita, acrescentada, dita, feita em termos de revelação divina. Temos livros que nos inspiram a olhar para Jesus de uma forma mais fiel, vamos dizer assim, mas não são a Bíblia. Por isso nós precisamos entender isso. Não há nenhuma revelação de Cristo fora da Escritura tão suficiente quanto a própria Escritura. Outra coisa é que Cristo ele é incomparável como Filho de Deus. Não há nada parecido com Cristo no universo e em lugar algum, porque ele é a expressão total disso. Ao mesmo tempo, ele é o herdeiro de todas as coisas, e como herdeiro de todas as coisas é dele, tudo é entregue a ele. Ele é por meio de quem toda a criação veio a existir também. Então há a assinatura dele em tudo que é criado, em todas as coisas. E é por isso que você olha para toda a criação e você diz, mas isso é parecido com aquilo, que se junta com aquilo, que se junta com aquele outro. Sim, porque o DNA está ali. A assinatura do artista está ali. Você pode talvez não ter a assinatura de um Van Gogh, em um quadro de Van Gogh. E você diz, eis aí um legítimo Van Gogh, ou um Rembrandt. Por quê? Por causa das linhas, do jeito, do peso da pincelada, do material utilizado, da forma pela qual ele se expressa. Então Cristo, ele é aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Ele é o resplendor da glória de Deus. Cristo é aquilo que nós vemos como brilho e calor, como eu falei para você. Nós não podemos chegar até Deus, mas Cristo está nos mostrando quem é Deus. Por isso que no Evangelho de João, ele fala que vai mostrar, o Filipe fala para Jesus, mostra-nos o Pai. E Cristo fala, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Como que tu me pede para mostrar o Pai? Olha para mim. Também Cristo é a exata expressão desse ser divino. Cristo é Deus. Por isso ele é mais confiável que qualquer coisa que esses judeus poderiam confiar. Ele é quem sustenta tudo e ele é o sumo sacerdote perfeito. Por quê? Porque ele entregou de uma vez por todas um sacrifício único, perfeito e suficiente. E é isso que nós vamos comemorar nesse exato momento. Que Cristo é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, e depois de ter realizado a purificação dos pecados, se assentou à direita da majestade nas alturas. É isso que nós viemos celebrar hoje. Tudo isso que o autor de Hebreus consegue resumir em poucos versículos é agora expresso por mim e por você. Então agora, o pessoal do louvor vai ter um cântico para nós aqui, e depois nós voltaremos para comemorarmos juntos. E durante esse período de música, você pode levantar, pegar os elementos, voltar para o seu lugar, para nós participarmos juntos da ceia, ok?